agência hoje, como é que funciona, por exemplo, é dividido em squad, tem uma equipe que atua com um nicho, como é que funciona a estrutura da sua agência e qual que foi o caminho, tipo, de você ser sozinho até você ter todos os seus funcionários que você tem, hoje falando da agência, exclusivamente da agência, que eu acho que para quem está começando é o primeiro passo. Em relação à agência, eu comecei sozinho, tipo, dominava tráfego, já sabia fazer muito bem tráfego. Sentei a bunda na cadeira, comecei a oferecer o serviço para as empresas, a galera começou a aceitar e caía cada conta na minha mão ali, conta de, porra, investia 3 mil, 4 mil reais e fazia um lead a 500 reais, um lead de Caraca. cadastro, assim, coisa muito bizarra. Que eram feitas as campanhas por uma agência que não entendia de tráfego, de estratégia. Isso é que ano, Léo? Oi? Isso é que ano? Isso era 2019, 2019. quando eu Legal. comecei a oferecer. Que eu fui num evento presencial em São Paulo. Desse evento presencial, cara, eu tava. Fui pro evento devendo 20 mil reais. Cartão de crédito, né? O cara vai empurrando. Tranquilo, não tem juros. Só que era evento, né, cara? Aí eu voltei desse evento, cara. E assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Ou vou. Eu já sabia fazer tráfego, já tinha feito lançamento, afiliado, um monte de coisa, só que eu acabei me enrolando um monte de coisa. Educação financeira era zero. E disso daí, eu voltei para Florianópolis, eu pensei, pô, eu vendo meu carro, eu tinha um Astra, eu era apaixonado, ou eu vou oferecer o serviço de tráfego para as empresas. Eu resolvi oferecer o serviço. Eu sentei a bunda na cadeira, criei uma lista de prospecção e comecei a oferecer. E essas listas, essa execução que eu fiz, cara, eu tomei muito não aí nessa jornada. Eu tomei não demais. Só que esses nãos que a gente toma, a forma como às vezes o empresário ou o atendente fala com a gente que. E se a gente não tiver resiliência, né, cara, a gente fica chateado. Mas isso dali nos dá casca, né, cara? Deixa a gente mais forte. E desde aquele mês, em 2019, junho de 2019, quando eu comecei a oferecer o serviço, eu nunca mais faturei menos de 10 mil reais. Isso prestando serviço de tráfego para as empresas, tá? Alguns problemas deu porque eu fechei muito contrato, foi mais de 20 contratos ali em 2 meses, tudo contratos aleatórios, contratos, porra, pet shop, advogado, cirurgião, cara, qualquer nicho que vocês possam imaginar, carro, imobiliária, só corretor, cara, eu fechei muito. Só que a maior dificuldade numa prestação de serviço de tráfego é no começo. Estruturar o negócio do cara, gerar demanda, entender essa demanda, converter, educar o cliente também em relação ao que é o tráfego pago. Então, disso daí, muitos desses clientes não continuaram, porque eu não consegui gerar resultado. Alguns continuaram e estão comigo até hoje, por incrível que pareça, já 4, 5 anos depois. E disso dali, eu fui mantendo depois uma renda ali de 15 mil por mês ali até 2020. Em 2020, quando eu entrei nesse grupo, eu identifiquei que eu precisava contratar pessoas. Contratar pessoas assim, porque até 15 mil, a pessoa consegue sozinha. Eu sozinha ali fechando o contrato, ela vai conseguir executar, vai conseguir prospectar, vai conseguir fazer reunião 10, 15, 20 mil ali, dá. 20 mil, 20 e poucos mil ali, ou 10, mais de 10 clientes, já começa a ficar saturado ali, tipo, porra, muita coisa, muita demanda para fazer sozinha. E nesse grupo eu entendi que, cara, se eu quero crescer, se eu tô aqui, eu quero vir para cá, eu preciso ter pessoas boas junto comigo. Tem um livro que é o Sonho Grande, na Jorge Paulo Lemann, que conta a história do 3G Capital, e ele fala muito nesse livro também que em relação a um fator muito grande do sucesso deles, da jornada deles ali do 3G, do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira entre eles ali, e o Marcel Telles, foi que eles tinham pessoas boas trabalhando por eles, líderes executivos bons. E foi eles, esses líderes, que fizeram eles crescer e se tornar o que eles Caraca. se tornaram hoje, tá? Então, o fato é, cara, todo mundo, a gente é bom, né, cara? Senão a gente não estaria aqui. Mas muitas vezes a gente tem uma crença de, cara, a pessoa não vai executar aquilo com tanta maestria como a gente faz. E isso a gente fica se limitando. E não é. A partir do momento quando a gente contrata, quando a gente vai delegando, se a gente fizer um bom processo, a pessoa vai executar sim, ela vai ficar boa naquilo dali. E muitas vezes vai ficar melhor do que nós, tá? Só que a parte da contratação foi um erro meu em 2020, que eu contratei pessoas, as principais ali, gestor de tráfego, social media, designer, suporte. Fui contratando, né? Na medida que eu ia fechando mais contrato, fui contratando. Só que eu não tinha processo definido, eu não tinha playbooks, eu não tinha treinamento, eu não tinha direcionamento, eu não tinha reuniões com eles. Eu botava uma pessoa na segunda-feira, na sexta-feira eu ia conversar com ela, fazer uma reunião para ver se ela tinha feito as tarefas. Aí às vezes não fazia, ou não dava meio, não desenrolava, e eu ficava muito bolado, eu ficava revoltado, assim, porra, essa pessoa não tá fazendo nada, eu vou ter que pagar
vou ter que pagar ela e não tá executando, e eu ficava puto com isso, só que depois que eu fui entender, evidentemente, que o erro, ele tá em quem contrata, né? O erro é nosso, totalmente nosso, porque a gente não deu o direcionamento correto, a gente não deu o treinamento correto, a gente não pegou na mão desse colaborador, a gente não desenvolveu um plano de carreira, um plano de crescimento dentro dessa pessoa, dentro da operação, a gente não tinha checklist de atividade, o que essa pessoa tem que fazer segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde. Então, dito isso, coloquei gente para dentro e perdi essas pessoas tudo também. Né? A gente tinha até pessoas que são amigos, né? Coloquei no começo ali e depois meio que a relação meio esfriou, mas é um preço que se paga, tá? O fato é, quer crescer, quer escalar, tem que ter pessoas boas no time, tá? Para crescer, para escalar, tem que contratar. Depois que eu passei por essa situação aí, eu descobri também que a parte da contratação é a maior dor de, porra, 98% dos Nossa. empresários no Brasil. Contratar boas pessoas, treinar essas pessoas, formar líderes dentro de suas empresas, tá? Então, isso não é uma dor só de você que tá em casa, pô, tem que contratar. Cara, todo mundo vai passar por um processo aí de botar pessoas boas, e muitas vezes vai colocar gente boa dentro. Essa pessoa vai sair depois, vai acontecer que vocês vão colocar gente que, por mais que passou pelo filtro de qualificação, só que depois essa pessoa se mostrou quem realmente era. E, cara, é normal, é um risco de empreender, entendeu? Você tá empreendendo, você tá correndo um risco ali, só que você tem que entender que sozinho você não vai alcançar 50, 100 mil reais mês numa recorrência, tá? 100 pessoas. E depois que eu entendi tudo isso daí, eu aprendi na força do ódio, né? Na raça ali. Dor. A gente sempre foi estruturando alguns processos ali de contratação, colocando gente para dentro. Essas pessoas aí, a gente sempre foi colocando gestores de tráfego, a gente foi colocando social media, a gente foi colocando designer, webmaster que desenvolve websites pra gente, a gente colocou financeiro, é uma pessoa que fica cuidando daquela parte chata de emissão de contrato, pagamentos, nota, cara, tudo isso daí, tem uma pessoa que faz isso. Contador e assessoria jurídica terceirizado, tá? O nosso squad de tráfego hoje, ele funciona, a gente com o head de tráfego, e abaixo do head de tráfego a gente tem 2 gestores de Google e 2 gestores de Meta. Cada gestor, ele cuida de pelo menos 30 contas, tá? Ele consegue cuidar de mais. Ele consegue, só que como eu foco em resultado, em LTV, se eu botar mais contas para ele, pode às vezes comprometer outras contas. E eu não quero isso. Então ele fica ali com 30 contas cada um, e abaixo sempre tem um estagiário ali que está aprendendo com eles. Tá? Porque às vezes depois vai substituir, ou quando a gente bota um outro squad ali para um outro nicho e bota essa galera junto, tá? E acima deles tem um cara que é o head de tráfego, domina tráfego em tudo, é um cara que ele não contratei de fora, a gente formou ali, e é um cara que tá desenrolado no tráfego ali, ele vai... Ele upa, cuida né? de tudo. Ele cuida de tudo, tá? E dúvidas, a galera manda pro head de tráfego, sempre, tá? E se porventura tiver uma dúvida e o head de tráfego também não sabe resolver, aí a galera me chama. O objetivo dele, cara, é bloquear tudo pra não me incomodar com, porra, conta tá com um probleminha aqui na conta de anúncio, não sei o que, entendeu? Só que também tem uma regra, a gente tem uma regra interna, não só na parte de tráfego, tá? Mas nos outros squads também de social media, etc. Na parte de conteúdo, na parte estratégico. O objetivo da galera é não trazer problema para mim, né? Para eu ficar pensando só no estratégico, só em crescimento, só em venda, só em evento, só em networking. Só que antes me chamar e evitar um problema muito maior, né? Do que me incomodar e evitar um problema muito maior do que gerar um problema muito grande que vai causar, às vezes, a demissão ali do que o cliente vai nos demitir ou vai causar um transtorno muito grande. Ou Tá? chegar em você e já não ter mais como resolver. Então, essa é uma regra interna que a gente tem, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona a parte do tráfego. A galera começa ali como júnior e eles vão upando de carreira, né? Vão, porra, virando pleno, sênior e master e vão ganhando também comissionamentos em cima disso daí, de acordo com o crescimento dele dentro da empresa, tá? O gestor de Google, ele sabe fazer meta, e o gestor de meta, ele sabe fazer Google. Só que o gestor que ele fica, porra, passa 3 meses, 6 meses só entrando no Google, ele vai ficar muito melhor naquela ferramenta, naquela plataforma, do que um cara que faz genérico, tá? Então essa é a minha recomendação, isso não é regra, né? O nosso foco na agência sempre foi oferecer tráfego pago. Tráfego, performance, estratégia, funil. Eu tenho na agência, apesar da gente ser uma agência 360, quando eu tenho tudo, desenvolvimento de site, blogs, artigos, social media, planejamento de conteúdo estratégico, captação, filmagens, cara, edição, tudo isso daí, o nosso foco é tráfego. Eu não vendo gestão de conteúdo social media sem tráfego. Eu quero só isso. Cara, eu não vendo porque eu sei que isso dali não vai gerar resultado para ele, ele vai falar que
nosso trabalho é ruim, tá? E quando eu comecei, eu não tinha colocado, era só tráfego. Eu botei isso daí depois que eu vi uma necessidade, que a gente fechava alguns tipos de projeto. Porra, fecha médico, fecha dermatologista, fecha vários projetos assim que o ticket médio é mais alto. E tem a necessidade de ter uma movimentação, pelo menos no Instagram do profissional. Porque se a gente faz tráfego ali para um perfil que a última postagem foi há 4 meses atrás, cara, o tráfego funciona? Funciona, mas com uma movimentação do orgânico também, ele turbina aquilo dali. E o tráfego pago, ele é uma coisa que ele é feito nos bastidores. O empresário, ele não tá vendo aquilo dali na prática, ele tá vendo só às vezes a demanda chegando. E agora a gestão de conteúdo, né, o estratégico, movimentação lá, ele tá vendo ali todo dia. Ele vê a postagem, ele vê o negócio acontecendo. Então, o social media, a gestão de conteúdo ali, ele nos ajuda também a ter um entregável muito maior, muito mais palpável, tá? Então, a gente tem isso daí, a gente oferece gestão de conteúdo, planejamento de stories, design, captação. Só que o nosso foco total sempre vai ser o tráfego pago. Sócio fundador do Codirect, é do ou da? Da Codirect. Mais de 8.500 empresas atendidas. Utiliza o princípio casa de ferreiro, espeto de aço. Amante de tênis, Evandro Mazzucco. Muito obrigado pelo convite, gente. E surfista também, né? Surfista nas horas vagas. Que legal, gente. Obrigado demais pelo convite, parabéns pelo projeto. Acredito que é desse tipo de coisa que faz o mercado ficar mais maduro e melhor, né? Eu acho que transmitir conhecimento para o pessoal que está buscando crescer, seja na empresa dele ou querendo usar o digital, é fundamental que consuma coisas que de fato funcionaram, né? Quer falar do patrocinador Claro, primeiro? claro, Vou falar do claro. patrocinador, mas depois Mano, eu quero... mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai aproveitar o momento porque hoje nós temos 2 patrocinadores. Aê! Nos nossos 2 primeiros, então vamos lá. Primeiro patrocinador, NL Experience, um evento gigante que tem em Florianópolis. É um evento de marketing digital para negócios locais. Esse evento já está indo para a 4ª edição e vai acontecer no dia 21, 22, 23 e 24 de março em 2024. E mais, o Edscast, ele começou de certa forma por causa do NL Experience, né? Sim, Fê? sim. A gente se conheceu no evento desse ano e, enfim, foi um evento sensacional e aí é nosso primeiro patrocinador, é uma honra, Léo Junks. É o Junks, isso aí. E lembrando que esse evento é para gestores de tráfego pago, donos de agência, quem tem negócios locais, empresários, enfim, é um lugar para se atualizar referente à parte do marketing digital. Então, fica a dica, se vocês quiserem comprar o ingresso do NL Experience, basta acessar nlexperience.com.br ou acessar o Instagram nlexperience_. Todos os links vão estar aqui na descrição. E o próximo patrocinador é a Fraternidade Hawkins. Nome bonito, né, Fê? É, bonito. Que chique, tem que ver a logo. Está passando a logo aqui, esse é do NL Experience e o próximo vai ser da Fraternidade Hawkins, que é uma fraternidade /comunidade /mentoria focada para donos de agências e gestores de tráfego pago. É um ambiente voltado para quem quer ser dono ou é dono de agência ou também gestor de tráfego pago. E o que tem lá dentro da fraternidade, Rafa? Cara, tem tudo que você precisa. Você tem curso de tráfego pago de básico avançado, comercial, você tem o ambiente em si, que é a galera que vive disso, quem é skin the game, então, cara, é completo. Hot seat toda semana, completo para quem é da área. Beleza? Bom demais, bom demais. Falado. Então vamos seguir aqui pro nosso Tá papo. com fera, né? Eu queria pegar uma deixa do que ele falou ali de um projeto como esse, fomentar o mercado. E tem muita gente que não entende. Nós temos agência de marketing. Eu tenho uma, ele tem uma, você tem uma. E as pessoas muitas vezes acham que nós somos concorrentes, então a gente não tem que se falar. E eu penso completamente o contrário disso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, porque quanto mais o mercado fica aquecido, melhor para todos nós. Eu diria até mais do que aquecido, tá, Fernando? Assim, acho que aquecido sim, mas para mim é mais profissional. Porque o que acontece? Pior do que um empresário contratar um de nós é contratar alguém e ele ter uma má experiência. Exato. Porque se ele contrata gente ruim, ele vira gato escaldado. Então, assim, eu prefiro que o mercado tenha bons concorrentes do que tenha gente amadora dentro do mercado. Porque, assim, se a gente se queima com o cliente, ele abandona, entendeu? E se ele teve uma experiência positiva, assim, a gente hoje é mais consultoria.
Então, um monte de gente já chegou, olha, eu fiz consultoria com fulano, com ciclano, já comprei mentoria, adorei as 3 mentorias que eu fiz. Poxa, que legal, não conhecia vocês, vou fazer com vocês também. Então, é sensacional. Agora, quando eu pego alguém, ele, cara, já contratei fulano, não vou citar nomes, mas... E assim, cara, assim, não foi nada daquilo, fiquei decepcionado, frustrado, cara, não aguento mais gastar dinheiro com digital, então, cara, vou deixar para depois, ano que vem eu penso nisso. Então, eu vejo que é pior quando o nosso cliente fica frustrado, entendeu? Eu, hoje, na minha operação, assim, num geral, eu cuido principalmente do comercial. Uhum. E eu encontro muito isso que você acabou de dizer, que é muito empresário decepcionado com algo que aconteceu, ou com um gestor de tráfego, ou com social media, ou com agência. Tanto que a palavra agência para os caras é... Assustador. Ele já fica meio assim, meu Deus, e nossa, não quero mais uma agência. Por quê? Porque, principalmente na época de pandemia, veio muito aventureiro. E, cara, deu uma queimada no mercado de uma forma que... A galera ainda... Porque, assim, a gente até conversa isso nos bastidores, que a gente tá trabalhando com a grana das pessoas, com o sonho das pessoas. Então, ele joga na nossa mão o sonho dele, e se você não tem responsabilidade, você simplesmente joga o dinheiro do cara no ralo. E, cara, isso é frustrante. Quer ver um exemplo do mercado que queimou? O mercado de coaching. Nossa. Cara, Exato. Entendeu? Se você fala coach, cara, assim... Parece piada. Parece piada. 8 a cada 10 vão ridicularizar, vai dar risada, vai fazer uma piada, etc. E, cara, existem bons profissionais. Tipo, eu conheço, já contratei desde 2010. Tipo, eu fui cliente, muitas vezes foi muito bom para mim. Contrato na minha empresa. Só que acontece, eu falo isso hoje, é um mercado queimadão. Então, assim, quem era bom há 10 anos atrás... Hoje, ele teve que deixar de dizer que é coach, porque se ele falar, ele não arruma mais nada, não arruma mais cliente nenhum. Então, você falou das agências, está começando a entrar num nível onde pode ser que daqui a um tempo seja tão queimado quanto o coach, né? Hoje eu vejo o pessoal mudando até, não é mais nem agência, assessoria de performance, as pessoas já estão mudando esse nome para evitar esse tipo de situação, né? É exatamente isso, só que, tipo, digo, se os profissionais não se atualizarem, profissionalizarem, não vai adiantar nada, assim, é até pior, porque marketing digital, daqui a pouco a categoria inteira eu não quero mais saber, né? Sim, que também é uma palavra que tá... Que já é complexa, né? Já tá queimada. Já é complexa. Tipo, marketing digital, a galera já vê pensando em PLR, pensando em um monte de coisa. Não, isso daí é coisa ruim. E não. Igual tudo, existem coisas muito boas e coisas que não funcionam. Mas você não sente que tá tendo uma profissionalização do mercado? Tem, isso com certeza acontece, né? Mas num volume maior, tipo, nesse último ano, por exemplo. Cara, assim, não sei te dizer, assim, não consigo ter essa... Não sei se eu tenho essa percepção. Eu vejo muita gente se profissionalizando e, claro, você vê muita gente se destacando e saindo da massa, mas ainda tem muita gente muito entrante. Assim, tem muito aventureiro ainda. Cada vez mais tem entrando gente no mercado e tá tudo certo, tem que entrar. Tem gente que em 1, 2 anos faz um trabalho espetacular, mas também tem muita gente que não se prepara, né? Quando eu falo se preparar, não estou falando só tecnicamente em marketing, mas em outras coisas que tangem ter um negócio, né? Porque saber fazer tráfego pago é completamente diferente de prestar um serviço de tráfego pago. Exato. Então, são Tráfego é uma ferramenta pequena uma no parte meio técnica. de um monte de coisa. Então, assim, desde o trato com o cliente, assim, um monte de coisa que faz sentido ter que se aprofundar nesse assunto, né? Eu pergunto porque talvez também seja pela bolha que eu estou inserido. Então, de fato, eu senti que, assim, esse ano eu vi que se fala muito mais em CRM, se fala muito mais em vendas, em treinamento de vendas. O Rafa, por exemplo, é um especialista em CRM, que antes ninguém nem falava, era mais ferramenta, tráfego, mas talvez seja mais eu, não o mercado. Sim, sim. Não, isso de fato, né? Isso de fato que é uma questão técnica, né? Ou seja, as pessoas estão começando a entender mais sobre o que de fato elas estão vendendo para o cliente, que não é o tráfego. O que ela está vendendo é o resultado final para o cliente lá na ponta. E às vezes eu preciso entender melhor, falo, de negócio como um todo. Como que funciona um processo comercial, onde vai entrar o lead,
Porque a maioria dos profissionais, eles foram educados no mercado de infoproduto. E eles vão começar a prestar serviço para negócios do mundo tradicional. E aí, são linguagens completamente diferentes. E eu vejo muito profissional que reclama, né? O cliente não está educado, do tipo... digamos, tem que botar dinheiro para distribuição de conteúdo e tem que botar dinheiro para captação, para geração de lead. Tem que produzir conteúdo. Ele fala, pô, mas eu já falei pro cliente que tem que produzir conteúdo. Passa o problema. A gente tem que distribuir, etc. E o cliente diz que só quer saber de resultado, não quer saber dessa ladainha. Sim, eu te entendo totalmente, mas é nosso papel educar o cliente. Às vezes a gente esquece que a gente passou 1, 2, 3 anos consumindo conteúdo, indo em evento e não sei das quantas, isso é muito óbvio para ti, mas para o cliente não é, né? Então, quando eu falo de profissionalização, é entender isso também. A culpa não é do cliente, a culpa é tua, que não sabe como explicar para esse cliente, como educar esse cliente, como trazer o teu cliente para o teu lado. Alinhar a expectativa. Trabalhar. É nosso papel fazer isso. Assim, achar que o cliente já vai entender. Se ele entendesse, não precisava de a gente. Tá. Tu fazia a ligação e fazia a venda na ligação já? Na ligação. Direto. Tudo por telefone. Mais de 20 contratos, assim. Aí, lançou um curso aí já ensinando como vender na ligação. Era outra época, mas, cara, o cara quando tem o dom, o cara tem o dom. Só que o rapport que eu criava era muito forte, né? Porque eu já tinha tido um negócio de imóveis planejados. Eu conhecia donos de fábrica, tudo eu sabia. E você estava prospectando... Só planejado. Então você estava falando a língua do cara. E cobrava caro, 696. O meu primeiro foi 500, eu acho que foi... Meu primeiro foi 250. Não, mas eu ainda comecei. Quando eu comecei a fazer para planejados, eu só conhecia 2 empresas que faziam. Eu não conhecia nenhum gestor de tráfego no Brasil que fazia tráfego para planejados. Tipo um cara independente, não uma agência de publicidade das antigas. Sabe? Sim. E olha que eu pesquisei em busca de material, referência, nada, zero. Então, tipo assim, eu acho que eu fui o primeiro independente, assim, autônomo mesmo, no mercado de planejados. E você conseguia trazer resultados para os clientes logo no começo, ou você apanhou um pouco? Cara, se tu fala que no começo, no primeiro cliente não entregava resultado, é sempre mentira, né? Mas o meu segundo cliente tá comigo até hoje. Caraca. Pô, LTV bom, hein? Tá comigo até hoje. Caraca, muito bom. Ele vende muito, cara. Muito. Caraca, esse segmento tu usava no início, tu iniciou pelo Meta, começou pelo Google, como é que foi esse? Pelo Meta. Olha só que engraçado. Quando eu comecei a fazer Google, foi um cliente que me pediu. E ele falou assim, seguinte, eu quero fechar contigo, mas eu também preciso que tu faça Google. Faz Google? Claro. Nem abri. Óbvio. Nossa, eu nunca nem abri Google Ads na minha vida. Eu passei a noite estudando, no outro dia eu sabia Google. Então, quem quer, corre atrás. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu fui lá, estudei, aprendi a ferramenta. Claro que eu não sou um expert em Google, mas agora no Meta... Arrebentou. Eu sou bom. Caraca. E quando que foi o momento que você passou desse negócio mais simples, você sozinho, ligando para falar, putz, vou montar uma empresa? Qual que foi a virada de chave na sua vida? Cara, a virada de chave foi a partir do momento que eu vi que tinha um teto, né? Porque eu acho que tudo na vida a gente se acostuma. Da mesma forma, quando tu vai lá, tira tua CNH, né? Tu tem lá 18 anos, nossa, eu preciso da minha CNH, nem me imagino quando eu pegar minha CNH. Não tem nem carro, mas precisa de CNH. Cara, é uma puta conquista pra ti, né? E chega um momento que é só mais um documento lá que tu tira uma vez a cada 2 meses da tua carteira pra apresentar em algum lugar. Então tu se acostuma. Da mesma forma que a vida que a gente tem hoje, que vocês têm hoje, a gente também acaba se acostumando e quer mais, né? Dificilmente a gente fica ali parado e, tá bom assim pra mim. Então, chegou um momento que mesmo faturando muito mais do que eu ganhava de salário, eu vi a possibilidade de ganhar muito mais, né? E aí eu fui estruturando os processos aos pouquinhos do meu negócio, baseado nas antigas experiências que eu tive em outros empregos, como encarregado de logística, já fui também. Tá? Comecei numa empresa como auxiliar administrativo e saí dela como encarregado de mais de 20 pessoas. Por conta de algumas planilhas de Excel que eu fiz lá, que eu nem sabia Excel também. Muito louco. E metalúrgica também, que trabalhava muito com controle estatístico de processo. Então, fui implementando isso aos pouquinhos no meu negócio, criando metodologia, colocando gente para dentro, e vendo que realmente para escalar a gente precisa de pessoas, né? Não só processos. E aí foi indo, o negócio foi se desenrolando e foi evoluindo demais. Eu vou abrir até um parênteses aqui. Sabe como é que eu conheci o Velker? Eu conheci ele como o cara dos processos do ClickUp.
E sabe onde é que eu conheci ele? A 45 mil pés de altura no avião. Ah, Cara, te juro, na época eu já tava com a agência de tráfego pago e tinha um brother meu que também era gestor de tráfego pago. O cara era lá de Fortaleza, eu era de Fortaleza, se não me engano. E aí a gente, pô, madrugada, fazendo, sei lá, um trajeto que era Guarulhos-Natal, tipo assim, voo longo de noite. E aí a gente trocando uma ideia, tráfego pago, não sei o quê. Aí a gente começou a falar de processo, aí o maluco falou, cara, eu vou falar do Velker? Eu nunca ouvi falar. Pô, o cara manda muito bem na parte ClickUp, que tu tinha lançado um treinamento, eu acho, de relacionado a alguma coisa. Que tinha... De processo, escala, e tinha bastante ClickUp, mandem na época. Isso, e aí ele falou, comecei a acompanhar o Velker e desde lá comecei a seguir ele, cara. caraca. Olha que loucura. Eu desenvolvi medo de avião também, né, nessa última viagem. Não sei se foi por conta disso. É mesmo? Mas olha, eu não tinha. E olha que eu fui pra Portugal, fiquei 11 horas no voo, né? De boinha. Agora nesse último, meu amigo. Aquele friozinho na Que barriga, loucura, né? que loucura. Nossa, demais. E como que surgiu a Fusion? Cara, a Fusion surgiu assim. O Dylan e o Otávio, eles eram meus mentorados, tá? Na verdade, o Otávio foi meu mentorado primeiro que o Dylan, e eles já se conheciam os dois, o Dylan e o Otávio. E são pessoas pra frente, que pensam parecido comigo, e a gente acaba se complementando, né, nas coisas que a gente faz. E aí, o Otávio indicou o Dylan para entrar na mentoria, e o Dylan nem tinha visto página de vendas nem nada, só queria networking. Porque, cara, o Dylan é um cara fora da curva no que ele faz. Ele é dinossauro, ele tá 8 anos nesse mercado. É um cara monstro de Google. E ele entrou no treinamento só pra networking, nem queria conteúdo. Só queria estar perto de pessoas, porque é um cara que tão pouco consumia curso, cara. Ele aprendeu com um cara de fora lá, a mexer no Google. Caraca. Sabe, nem consumia muito conteúdo no Brasil. E aí, a gente foi trocando ideia, assim, ao longo de um tempo, a gente se ajudava. Via que o Dylan é muito fora da curva, né? Eu era muito bom em processos, o Otávio pessoas, a parte tática do negócio, o Dylan comercial. E aí um dia surgiu um burburinho, né? O que vocês acham da gente juntar as operações assim? Não sei, né? Mas isso surgiu como? Tipo, surgiu numa mesa de bar, surgiu... Não, numa call, assim, do nada. O Dylan que levantou o assunto. Né? O Dylan levantou o assunto e a gente, pode ser da hora, mas imaginando que não ia acontecer, né? Assim, minha operação... Sei, mas legal, acho da hora. Só que daí as coisas foram amadurecendo, a gente foi ficando mais próximo, né? Mais amigo. E aí chegou o momento que o Otávio, cara, deu uma virada de chave no negócio dele a ponto de não dar conta de atender tanto cliente que estava entrando. Porque o Otávio acertou a mão na contratação do time comercial dele e o cara vendeu muito. Falou, pessoal, o que vocês acham da gente acelerar o negócio? A gente ajunta, a gente cria uma empresa, junta tudo e era isso. Então vamos. E aí, tipo, de uma semana pra outra, a gente já colocou os colaboradores tudo num lugar só. Foi E loucura, vocês cara. têm um local físico. Não, a gente trabalha hoje no Gather, que é um Gather. escritóriozinho virtual. Uhum. Pô, é gigante o escritório deles, eu acompanho. Cara, eu vejo tanto de gente lá, a equipe toda, é muito massa. 150, 160 Vocês são clientes. quantas pessoas na operação? Não... Pô, que difícil isso, Mas cara, 20 e poucas pessoas. Já teve bastante quase gente. 30, diminuiu, agora a gente deu uma enxugada, né? Mas ontem entraram... Tá fazendo várias entregas lá na comunidade Sobral. É, Pesca em balde, a famosa pesca em balde. exatamente. Eu uso o meu designer pra tudo que eu quero, sabe? Até pra mentorado, cara. O próprio Henrique, ele fala muito do done for you. Meu inglês é péssimo. Mas, tipo, eu faço por você. Então, é muito legal tu ter um designer e tu consegue usar isso como um complemento em qualquer oferta. Imagina se tu fecha agora uma mentoria, digamos, com um empresário, e tu fala, cara, eu vou fazer os criativos pra você. Entende? Olha a segurança que tu passa pro cara, porque querendo ou não, tu já tira toda aquela carga, talvez, de tudo que ele tentou sozinho e deu errado. Então, eu utilizo muito meu designer, tipo, eu faço por você. E querendo ou não, isso aumenta muito as minhas vendas, não só pra empresa, mas também de mentoria. Caraca. E a mão de obra é só uma. Né? Pô, legal, cara. Eu acho que destravou muita gente aí em relação a sair do zero. Tem que falar da abordagem ainda. É exatamente isso que eu ia perguntar agora. Como é que é feita essa abordagem? Vamos fazer a abordagem agora. Mas só pra voltar, que eu falava antes, era ligação, agora eu não faço mais ligação de 5 minutos. Não faço mais de primeira. Porque qual que era a objeção que a gente enfrentava? Cara, tu consegue escrever por aqui? Então, tipo assim, isso não significava que a pessoa não tinha interesse, mas ela preferia que tu escrevesse E por ela ali. entra numa zona de conforto, né? Porque, depois eu vejo, depois... O WhatsApp é um tanto complicado, assim, porque a pessoa, ela entra numa zona de conforto. Depois eu respondo, e muitas vezes não responde. Não responde. Daí, tipo, fala e escreve por aqui. Daí, de tanto ouvir isso, né? Ler isso, na verdade, eu pensei...
E aí eu também analisando o funil de outras pessoas, um exemplo o Doug, né? O Doug, ele propõe um mini treinamento. Qual que é a proposta do mini treinamento? É tu meio que produtizar a tua reunião para algo que pode ser assistido em 10 minutos. Daí eu pensei, ó, isso é uma boa. Só que ainda assim a pessoa que acabou de me conhecer não está inclinada a tirar 10 minutos para ver um vídeo. Ela ainda não tem motivo para isso. Daí eu pensei, 10 minutos ela não consegue, mas 2 minutos talvez ela dê um jeito. Daí, obviamente, eu não faço um vídeo de 2 minutos, mas o meu pitch na abordagem direta é, eu posso te mandar um material que provavelmente tu vai ler em 2 minutos e tu já vai conseguir implementar ainda hoje no teu negócio. Olha a curiosidade que já gera. Só que, obviamente, tem todo o restante da abordagem que eu já detalho. Mas dentro desse material, eu separei um programa. Então, por exemplo, digamos que eu sou focado em venda de veículos. Eu chamo esse PDF de veículos 10x, como aumentar em 10 vezes a demanda de clientes qualificados na sua revendedora. Já criei um programa, não estou me vendendo como serviço. Então, um mecanismo único diferente já faz ele não me associar a outras experiências negativas que ele já teve. Isso daí já é o primeiro ponto, primeiro checkzinho ali. Daí, para quem é o programa? Para empresários que já faturam pelo menos 30 mil todos os meses. Então, se o cara não fatura 30 mil, ele já vai ver que não é para ele. Porque, tipo assim, não tá dentro do meu ICP. Para quem tá cansado de queimar dinheiro com equipes de marketing desqualificadas, eu bato muito na dor de quem já bateu cabeça com isso, já contratou outras soluções e não tá satisfeito. Porque, que nem eu falei, esse cara, ele é muito mais consciente do que aquele cara que nunca teve uma agência, por exemplo. E aí, dentro desse PDF, eu explico semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, como se fosse uma implementação. Então, tipo assim, semana 1, onboarding e estudos concorrentes. Semana 2, e aí, obviamente, é um ciclo que se renova, porque é uma assinatura mensal, né? E aí, depois que eu explico como que funciona o nosso serviço, eu já vou para bônus, caso ele assine o programa ainda hoje. Daí, por exemplo, se ele indicar alguém, ele paga somente 50%. Se ele indicar alguém que vai fechar. Aí, olha só, o programa de indicação já tá logo na proposta comercial. E isso você envia no WhatsApp? No próprio WhatsApp, antes da ligação, só para te entender. Digamos, o contrato tá 2 mil, se ele indica alguém, Foi muito boa. ele paga só 1.000 nesse primeiro mês, já é um motivo para ele chamar alguém junto para o programa. Sem contar que ele também ganha outras coisas, ele ganha acesso àquela ferramenta. Tudo que eu falava na reunião antes, agora eu já coloquei no PDF. Tu vai conseguir anunciar para teus concorrentes, tu vai conseguir ponto 1, ponto 2, ponto 3. Depois eu mando o PDF para vocês. E aí, por fim, quanto que custa, né? Cara, o valor é X, mas se você aderir ao programa hoje, você paga Y. E aí, mais um motivo para ele voltar para nossa conversa já sabendo o que ele quer. É possível tu colocar botão em PDF, né? Então, isso é de graça também. Então, a gente transforma esse PDF quase numa página de vendas, quando Mas a era última página... exatamente isso que eu tava pensando aqui agora. A gente tem um botão no PDF que leva pro WhatsApp, dizendo, olá, Rafael, vim do PDF, já sei a minha decisão. Mas e se, na vez de ser um PDF, for uma landing page? Porque ali na landing page, se você bota o site, você consegue usar o pixel. Então o cara já entrou, por mais que ele não compre nada, você tá tendo uma inteligênciazinha ali. E aí, pelo Analytics, você consegue ver onde tá. Sei lá, você bota um clique pro cara abrir as informações. Você sabe que ele clicou no primeiro botão, clicou no terceiro, e no quarto ele volta pro WhatsApp. É uma boa também. Eu falei, cara, também dá certo. Inclusive, tem algo que a gente também coloca no PDF, que é projeção de resultado baseado nos nossos clientes. Então, tu pega uma média de quanto que eles costumam investir e retornar, já traz uma tangibilidade muito boa. E aí, a gente coloca isso e depois coloca o investimento. Daí a gente faz o investimento parecer quase nada, sabe? Por que eu ainda comecei com um PDF comparado a uma página? Porque é uma estrutura um pouco MVP, né? É tipo assim, pro cara que ainda não tem grana para contratar uma página, um domínio, etc. Tu consegue fazer um PDF no Canva gastando zero. E pode usar esse PDF naquela lista de transmissão? No disparo? É. Sim, a gente utiliza ele. A gente utiliza ele tanto no disparo quanto na recepção dos anúncios. Porque, digamos assim, olha só, vem um lead do teu anúncio e aí tu perguntou a dificuldade dele, tu entendeu o que é o negócio dele, tu manda o PDF. Se esse cara passar dos preços e ainda tiver alguma dúvida ou tiver interesse, esse cara vale a pena tu fazer reunião. Mas o PDF não é feito no disparo, é a partir do disparo. Porque assim, se você mandar o PDF por disparo, não vai gerar muito bloqueio?
Não, eu já te explico onde que a gente coloca o PDF. Tá. Mas o PDF, ele é basicamente um filtro pra te não fazer reunião com quem não te pagaria. Aham. Cara, se o cara passou pelo PDF e ele já sabe o preço e ele tem alguma dúvida sobre o programa, esse cara vale a pena tu fazer reunião. Legal. Agora, olha quantas pessoas tu faz reunião que se tu tivesse o PDF com o 80-20 do que tu falaria na Já tinha reunião, filtrado. muita gente nem vai precisar da reunião pra te fazer o Pix. Sabe? Isso daí, por que que eu fiz isso? Qualifica, né? Qualifica. E é um insight também do Henrique. Quanto menos tu comprometer a tua hora, mais fácil vai ser pra te fazer dinheiro. Porque olha quanto tempo tu fica fazendo reunião, às vezes, com um cara que Não tem sentido. um né? material já seria o suficiente, sabe? E tu viu que esse material não foi algo institucional. Não foi sobre mim. É sobre a transformação que eu gero pra ti. Então, cara, o PDF ele tem sido muito bom, porque aumentou muito a taxa de conversão da ligação de 5 minutos, porque o cara que topa a ligação já sabe exatamente do que se trata. E também, a tua quantidade de vendas ela é totalmente proporcional ao número de pessoas que recebe teu pitch. Se a pessoa não marcou uma reunião contigo e a reunião é o único lugar que ela recebe teu pitch, tu tá deixando muito dinheiro na mesa. Um erro muito cometido no programa de indicação é a galera, tipo, te dou 10%. Cara, 10% a gente paga pro garçom, velho. Não é algo que ativa Atrativo. a ganância, assim, sabe? Agora 50% mexe com o meu bolso. Oh. Pra quem já é da empresa, eu peço 5 contatos. E eu falo que se eu fechar com um dos 5 contatos, eu dou 50% de desconto. O cara me manda os 5 contatos e ainda chama os 5 amigos pra fechar contigo. E aí vira uma engrenagem, sabe? Validar. Top. Eu queria te perguntar em relação a... A gente sabe que tem muita diferença quando o expert tá ali, ou quando tem algum produto digital ali, faturando os 5 dígitos. E quais que são os desafios, cara, as etapas aí para ir para 6 dígitos, para tipo 100, para 500? Tem algum processinho? O que muda nesse processo da escala? Eu já vi muita gente falando em questão, cara, que é muito mais a mentalidade também, né, cara? Porque a parada já tá ali, entendeu? Você falou muito sobre a questão de entender os dados, né, cara? Que se tem os dados ali, você consegue, Boa. escalar com previsibilidade. Mas no teu negócio, nos especialistas que você já atende, que você já atuou, tem um padrão nisso daí, nível de escala? Não tem? Como é que funciona? Boa, vamos lá. Primeiro, quando eu valido ali e já acerto de primeiro, ou seja, as métricas estão saudáveis, porque se não tiver, eu vou lá otimizo. Beleza, consertei. Então, teve exemplos da nutricionista, os primeiros R$500 no dia já voltou 5 mil. Aí você mete grana ali, tipo, até ver se vai aguentar. Então, teve um outro agora de um psicólogo, em um mês, a gente investiu 28 mil e voltou 110. Opa, tenho margem. Sim. E eu começo se eu ver que eu tenho margem, eu começo a escalar. Começo a botar mais grana. E aí vocês escalam num único conjunto ou vão duplicando? Como é que funciona? Aí os gestores vão, essa parte de escala, eles têm as próprias estratégias deles. Essa parte de validação é que eu mais gosto ali. Porque eu É a preciso... estratégia da criação, né? Mas eles escalam das lateral e vertical ali. Uhum. O criativo validou, joga uma porrada de público. Assim vai, reciclando. Validou criativo, joga uma porrada de público. Depois vai pra um CBO da vida com os melhores públicos, os melhores criativos. Uhum. Ou pode fazer o da teia do aranha. Essa é a estratégia bem legal. Não sei se o pessoal tá utilizando hoje lá, mas quando eu rodava eu fazia muito. Que é o que? A estratégia que eu chamo da teia de aranha. A teia de aranha é o seguinte. Você tem lá um conjunto, né? Beleza. Você duplica ele 3 vezes, pelo menos. No CPA ideal. Então vamos supor que seu CPA ideal é R$50. Você vai deixar lá. Você duplica 3 vezes. Dos 3, 1 ou 2 vai funcionar. Mata o outro. No dia seguinte, você duplica de novo. Só que o orçamento está limitado, né, ao seu CPA ideal. Vamos supor que seja R$50. Aí você vai... Aí os outros que parou a vender há 2 dias, só desativa. Aí fica todo dia nessa teia de aranha, assim. Porque o Facebook, você falou, R$50 no orçamento. Só que nesse você não escala, você não aumenta a verba. Você mantém sempre ali o orçamento ao CPA ideal. E fica duplicando, desativando. Essa é uma forma também. E tem várias outras ali na parte de escala. Aí, enquanto você falou de processo e tal, pra mim validou e tal, pra chegar no 100 é muito fácil, é botar a grana ali. Você vai investir geralmente de 20 a 35, 40 no máximo pra chegar em 100 no mês. Agora, aí muda o jogo, quando você quer ir pra 500, quando você quer ir pra 1 milhão, etc. Um pouco. Lembra assim? Provavelmente, às vezes, margem vai diminuindo um pouco, né? Vai. O ROAS ali, mas no montante você... Exato. Vai, né? Geralmente eu busco um ROAS de 3 ali. Então, tipo, de investir 100 mil, botar 300, 350, 400 e tal.
Geralmente a gente tem conseguido isso porque a gente trabalha com macro nichos ali, né? Talvez seja o caso. Macro nichos, quando você fala isso, você pega nichos mais Nichos grandes. nichos grandes, mas dentro de uma especialidade. dentro Ele daquele é nicho. ultra nichado, mas tem bastante Isso, gente. É isso, exato. Por exemplo, pô, tem emagrecimento, tem o de superação, Uhum. tem o de, pô, letração, tem o de relacionamento, tem o de renda extra. São macro nichos. Eu tenho mais escala de fato. Uhum. Tenho 10 milhões de pessoas para alcançar 50 milhões, 100 milhões. E isso daí é importante ressaltar, né, cara? Porque às vezes tem um cara lá que, porra, tem curso de cuidado suculenta de apartamento. Porra, mano, essa porra não vai vender, não vai escalar muito. Pode ter, Vai- vende, vai- né? A gente tem sabe que vende porque público. tem público, mas não é o público pra escalar, às vezes pra meio milhão. Não, pior que esse nicho aí, bicho, eu já vi gente faturando milhões, velho. É? De suculenta, de planta, que porra, mas... orquídea. Não, entendeu? Aham, é bizarro, Caralho. parece que, não sei, é um outro universo, assim. Mas É que a realmente, gente não foi estudar, fazer o benchmark, mas meu pensamento, eu sei que vende 5, 6 dígitos, mas não imaginava que a escala era tão alta, não. eu não sei se realmente Eu sei de é- lançamento, eu sei que tem. lançamento, eu não sei se vai pegar 7 dígitos no mês, isso aí. De fato. Um produto desse, mas 6, eu acho que a maioria dos produtos pega 6. Se pegar 6 em lançamento, vai pegar no perpétuo.